Amém? Mais uma vez, graça e paz a todos. Abramos nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo de número 15, verso também 15 e 16. Leamos a palavra do Senhor que nos diz o seguinte: não foi vocês que me escolheram, amém? Vamos lá. Vamos voltar aqui. João 15, verso. Vamos direto para o 16, ok? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi. Mas eu os escolhi para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos trabalhar só o verso 16, sem esquecer o contexto, tá bom? Mais uma vez, oremos. Senhor, consagrando diante de Ti essa palavra, que o Senhor nos ajude no compartilhamento dela e que o Senhor abençoe e que compreendamos também, que possamos nos aproximar mais e mais daquilo que é a intenção do Senhor para as nossas vidas, e que o Espírito Santo nos direcione em nome de Jesus. Amém? Bom, estamos vivendo tempos em que se fala muito sobre essa questão do ser discípulo e também ser seguidor, fazer parte da multidão. A pergunta que fica é: como nós conhecemos quem de fato é discípulo de Jesus? Doa a quem doer. Eu mandei enviei um vídeo para nosso irmão Bruno. Queria que, só para ilustrar um pouco do que nós estamos falando, por gentileza, pode ser? Está fácil aí? Enquanto ele localiza lá o vídeo, só queria fazer menção com vocês sobre Jesus ter passado a noite toda em oração. Nós entendemos que esse contexto de Jesus ter escolhido os seus, volta como se Jesus estivesse fazendo menção a essa escolha. Ele está dando uma palavra aqui para os seus 12 apóstolos, vamos chamar assim, Ele dá uma palavra para os seus apóstolos. E aqui é entendido que quando ele faz essa escolha, ele passa a noite em oração. Depois ele vai escolhendo um por um, certo? Vocês percebem isso? Conseguem visualizar Jesus fazendo isso? Nós devemos entender esse chamado geral, essa escolha geral que existe para nós, mas existe também o que nós chamamos nesse texto, nós não podemos fugir do contexto próximo, esse aqui é o contexto imediato, é o que está aqui, nós lemos o capítulo, mas quando nós olhamos o contexto próximo, nós temos uma palmatória e Jesus está falando com 12, beleza? Mas aí as pessoas podem dizer: mas e essa escolha não faz referência a nós? Eu acredito que sim, porque isso está falando também com a igreja, mas em primeira mão, em primeiro plano, essa escolha faz referência aos 12, e isso não tem que discutir, beleza? Mas acredito que quando os apóstolos também passam essa mensagem adiante, essa mensagem também ela se reproduz na questão da escolha, ou seja, você agora é quem vai ser, vamos dizer assim, o apóstolo agora é quem vai ser o escolhedor, orientado debaixo do desígnio de Deus ou da orientação do Espírito Santo. Olha a responsabilidade em que hoje nós temos muitos membros de igrejas Hoje nós temos muitos membros de igreja
porém nem todos são discípulos. Correto? É algo que nós precisamos compreender de forma bem clara. Por que isso acontece? Porque nós estamos fazendo isso fora da orientação do Espírito Santo. Jesus passa a noite em oração antes de ir e escolher os 12. Ei, olha bem atenção nisso aqui. Só que nós saímos e nós criticamos aí o esquema panela que sai a torta e a direita, batendo de porta em porta, correto? E nós nos esquecemos do mandato original. Isso aqui, em primeiro plano, não é mandamento, não é missão da igreja em primeiro plano. É de comum acordo entre aqueles que estudam e se empenham no estudo das Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Mission Dei. Significa a missão de Deus. Agora, nós estamos em submissão. O correto, na realidade, o bíblico dizer é submissão da igreja. A igreja não tem uma missão, a igreja tem uma submissão, porque a missão de salvar a humanidade em primeiro plano é missão de Deus, que é a prova, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você olha desde Gênesis até Apocalipse, você percebe a intencionalidade, a ação de Deus na face da terra, buscando alcançar a humanidade. É por isso que muitas vezes alguns dos frutos nossos não permanecem. Por quê? Porque agimos fora do direcionamento do Senhor. Porque está escrito: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Entenda você do ponto de vista da eleição, da predestinação. Não estou aqui para tocar nesse ponto, estou aqui para tocar no ponto de que é Deus quem direciona. Queria mostrar para vocês o testemunho que me foi enviado hoje por um discípulo. Esse projeto começou lá em Paramirim, 2015, e em 2016 celebraram um ano e ele me enviou para mim. Claro que começou um pouco antes, em oração, em reuniões, e eu queria que você assistisse a esse vídeo, amém? Vamos lá? Uma das primeiras reuniões. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias. Atletas de Cristo sou. Em Cristo tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato.
nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já venceu em Cristo Jesus. Amém? Minha força vem do Senhor. Meu talento vem do Senhor. Tudo tenho é dele para ele. Por isso não sou mais que vencedor. Bem, queridos, bom, o que eu quero usar como exemplo esse trabalho? Tem imensos outros que nós podemos usar como exemplo. Jesus, quando ele faz essa escolha, eu pergunto para vocês: Jesus continuou fisicamente na terra junto com os apóstolos? Fisicamente? Não. Jesus estava lá para dizer para eles fisicamente ali, tete a tete? Não. Mas eu pergunto se o ministério ele continuou, sim ou não? Sim. Sim. Porque houve aquilo que nós chamamos de direcionamento do Pai através de Jesus. Aí alguém pode dizer, sim, Judas não permaneceu, Pedro quase fica pelo caminho. Mas nós entendemos que mesmo Judas fazia parte do plano redentor de Deus para nós. Por incrível que pareça, goste você ou não, acredite você ou não, faz parte. Meus queridos, tudo que nós fizermos, primeiro tem que nascer e brotar dos joelhos, tem que haver um momento, porque está escrito que a seara é grande e poucos são. E por isso lá está escrito assim, agora vamos mandar todo mundo a rodo, é assim? Não, está escrito, rogai pois ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara. É aí que nós precisamos entender o papel e a responsabilidade da igreja em orar, para que Deus envie trabalhadores, para que Deus envie ceifeiros, para que Deus envie, de fato, homens que estarão na dependência dele. Um dos maiores motivos do fracasso em algumas empreitadas da igreja é porque a igreja quer fazer. Mas está escrito na sua Bíblia e na minha que Deus opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Agora nós precisamos estar debaixo ou alinhado com esse querer e esse efetuar. Deus quer que nós estejamos alinhados com esse querer e esse efetuar. Eu pergunto para você, o mundo está de acordo com a vontade boa, perfeita, agradável de Deus? Não. Para que nós alinhemos com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que haja uma transformação de mentalidade. Não adianta nós pegarmos, colocar tudo no bojo e falar assim, olha, é Deus que opera o querer e o efetuar. Sim, eu concordo. Agora é necessário que nós nos submetamos em submissão a Ele, para que esse querer e esse efetuar seja realizado na nossa vida. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo escrevendo nos coloca essa posição. E aí, quando eu volto aqui para esse trabalho, eu me lembro que foi algo muito interessante. Bom, vou tocar novamente. Desliga o telefone.
Oi. Bom, são umas caixas aí. Quando Deus Ele direciona, a coisa vai. Quando eu cheguei lá, eu queria realizar um projeto social. Tinha as bolas, tinha o material. Eu disse, olha, eu vou fazer. Tinha até um bairro lá que eu já estava idealizando fazer o projeto. E eu fui para a oração. E conversei com algumas pessoas do esporte lá na cidade. E vai daqui, e vai dali. Até que alguém do clube da cidade me convida para treinar as crianças daquele clube. Só que nós sabemos que naquela cidade existe o quê? Olhei e falei assim, mas esse é um clube onde eu não vou atingir muitas vezes aqueles que eu estou querendo. E eu tive uma certa resistência, mas Deus falou no meu coração, aceita. E eles me deram a ação do clube. Eu me tornei sócio do clube. Sabe o que é isso? A época eu não me lembro o valor, mas vamos chutar aqui em torno de 5 mil reais. Hoje eu acredito que vale até mais. Então eu começo a treinar aquelas crianças daquele clube, sócios ali daquele clube. E orando, Deus colocou no meu coração para iniciar o trabalho com os atletas de Cristo. E eu disse, agora, hein? Nós sabemos que algumas igrejas no interior abominam o esporte, abominam o futebol. A bola é como se fosse o ovo do capeta. Mas eu aprendi que nós podemos evangelizar através do esporte, através do futebol, que é a minha praia, né? E aí, comecei a orar. Olha como Deus faz as coisas de forma maravilhosa, né? Na nossa igreja nós tínhamos membros lá na época, um dentista, nós tínhamos, que é hoje avaliando, eu posso falar, mas na época eu brincava com ele, chamava ele de perna de pau, mas era um excelente jogador, né? Só não se profissionalizou, enfim, tem as suas histórias lá, é um dentista, aparece ali a foto dele, aparece a foto do irmão dele, que eu cedi o campo na casa dele para jogar, no society, bem no fundo na casa dele. Ou seja, tudo foi se alinhando para que o projeto acontecesse. E ali nós começamos a ter membros de algumas igrejas, não foi só a Igreja Batista, porque o doutor que lá estava com a gente era presbiteriano, e aí o irmão dele congregava com a gente, foi dentista. Ou seja, então ficou batista presbiteriano. Daqui a pouco veio alguns irmãos de outra denominação e veio também da Assembleia. Aí o tempo começou a dar piripaque. O que acontece? Vamos para a oração. Porque houve uma certa resistência, mas depois o pastor, muito gente boa lá na Assembleia, à época, falou: não, desde que haja algo bem feito. Aí nós estabelecemos algumas questões, que nas nossas reuniões não se trabalhava em doutrina, né, de denominações. Veja que um projeto, querido, que é direcionado por Deus, ele tem que ter o quê? Disciplina, tem que ter respeito, mas antes de tudo tem que ter oração. Enfim, o projeto aconteceu. Gostaria que você voltasse para casa hoje apenas com essa compreensão na sua mente. Eu pergunto, eu estou lá em Paraná? Não, estou aqui. E o projeto continua. Ali foi só a comemoração do primeiro aniversário. Eu vou ver se eu acho lá para vocês já. Eles têm um evento agora que eles estão fazendo para celebrar aniversários atletas de Cristo naquela cidade, naquela região. Eles andam todas as localidades. Você sabe que é o município, a sede, e tem os vilarejos, né? Tanto de Paramirim quanto de Água Quente, que é de Cardoso, tem ali também numa outra cidade vizinha e tal. Eles vão lá, vão jogar, eles pregam, cantam, testemunho de Jesus. Tem as regras, né? Xingar palavrão no bote, xingar palavrão fora. Ou seja, é perfeito? Claro que não, tem as suas falhas. Teve um momento que quase acabou e depois Deus levanta de novo, porque o Senhor quer que nós plantemos, nós venhamos a frutificar de forma que esse fruto permaneça. Há um estudo que diz que geralmente as denominações, elas têm um ciclo de vida de 80 anos, depois elas começam a morrer.
desaparecer. Veja bem, depois disso aqui colocado para você, eu pergunto, voltando para o texto aqui, para não ficar na questão da experiência, usando isso aqui apenas para ilustrar para você. O texto aqui, para não deixar que não haja nenhuma glória para nós, ele diz: vocês não me escolheram. Vamos lá para João capítulo 15 agora. Vocês não me escolheram. Então, não fui eu que escolhi Jesus. Não foi você que escolheu Jesus. Eu fui escolhido por Ele. Não apenas chamado, mas também escolhido. Porque quando eu olho do ponto de vista da redenção, você vai para Romanos capítulo 3, verso 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui nessa primeira parte do versículo diz, e me dá a entender que o homem está caído, e o homem caído ele não tem a vocação para a salvação. Alguns autores chegam a usar o termo técnico que é depravado, mente depravada, ou seja, a depravação total, ela não permite que você alcance a salvação, ou busque perdão. Não permite com que eu e você busquemos a salvação. E aqui eu estou falando agora do ponto de vista da presciência de Deus, não do ponto de vista que nós chamamos da predestinação, mas da presciência de Deus. Deus olhando antes da fundação do mundo. E esse texto está nós podemos ver com relação à presciência de Deus em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Mas sem Cristo, preste atenção nisso aqui, senão você vai pensar daqui a pouco que Deus escolheu uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Respeito quem assim pensa, porém, nós batistas analisamos do ponto de vista da eleição em Cristo. Então, se você vai falar que existe uma predestinação, é em Cristo, ou seja, todo aquele que está em Cristo está predestinado a ir para o céu. Correto? Cristo é o predestinado antes da fundação do mundo. Então Ele nos escolheu nele, em Jesus. Sem Jesus não existe predestinação. Então, meu querido, Ele, do ponto de vista da presciência, trabalha o que aqui? A soberania de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no mundo. Percebe? Não foi você que escolheu. É Deus que olha para a humanidade. Agora nós tratamos aqui não apenas do ponto de vista individual, mas nós tratamos do ponto de vista do coletivo, da raça, vamos chamar assim. Deus olha para a humanidade, Deus amou o mundo, então é Ele, parte dele, essa intencionalidade é salvar a humanidade. Não é a humanidade agora que vem em busca de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós devemos observar. Nós não escolhemos a Deus. A raça humana, se você olhar em Romanos 3:23, lá está bem claro que está perdida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem a segunda parte: são justificados ou sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Aí entra agora o que nós chamamos de responsabilidade humana. A parte final desse texto, e ligando com João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isso é soberania. Vamos dizer comigo? Soberania. Soberania. Presciência de Deus. Presciência. É Ele quem age, é Ele quem toma a ação. A ação de salvação não parte de você, não parte da humanidade, parte de Jesus, do nosso Deus e Pai, em enviar Jesus. Mas a parte final de João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê. Aqui entra a responsabilidade humana, porque se não crê naquele que Deus enviou, não há salvação. Quando nós falamos da escolha, existe sim uma soberania. Quando nós falamos que Deus nos escolheu, existe sim a soberania de Deus. Agora, essa escolha, querido, pode ser que aconteça que tem Judas. Judas foi escolhido, sim ou não? Judas foi para o céu ou para o inferno? Você entendeu que ser escolhido significa também
mudou, né? Pedro, também escolhido, falhou. Tomé, escolhido, falhou. Todos eles, na realidade, tiveram as suas falhas. Agora, eles persistiram, eles permaneceram. Vamos lá. Segunda parte diz: mas eu vos escolhi a vós. Nós devemos dar glória a Deus, porque Ele nos escolheu. A escolha do Senhor, nós podemos olhar João 3,16 e dividir em duas partes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Isso é graça. Isso vai ligar com Efésios 2, 8 e 9. Não, que diz lá: vós sois salvos pela graça. Está lá. Ligando os textos, nós temos que caminhar por dentro da Bíblia e ligar texto com texto, senão daqui a pouco nós vamos achar que nós merecemos salvação, ou nós vamos achar que, por não merecer a salvação, então Deus agora designou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ou predeterminou. Mas João 3,16 fala a primeira parte da graça de Deus, e a parte final diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí entra a fé, e isso faz junção, faz alinhamento com Efésios 2, 8 e 9. Vós sois salvos pela graça, a primeira parte de João 3,16, graça de Deus, por meio da fé, faz parte a segunda parte de João 3,16. Alinha certinho com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está lá escrito isso. Então, João 3,16, Romanos 3, 23 e 24, Efésios 2, 8 e 9. Vamos dizer junto? João 3,16. Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Efésios 2, 8, 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10. Se você trabalha esses três textos, você percebe que eles não entram em contradição. Mas quando você vai para a meritocracia, eu mereço a salvação, entra em contradição com esse texto. Quando você vai para a predestinação, vai entrar em contradição com esses três textos. Mas quando você vem para a eleição, aí é diferente. Deus é soberano em salvar, Ele escolhe. Cabe a você agora crer nessa escolha e se alinhar com ela. Quer ver o alinhamento agora? E ele diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, ou escolhi vocês, para que e vos designei. Ó, põe uma versão mais atualizada, irmão, por gentileza. Isso. Fui eu que os escolhi para que vão, né, e deis fruto. Pega aquela versão para designei, porque ele diz assim: eu vos escolhi. O que mais? E vos designei. Esse desígnio de Jesus tem três etapas. Guarda qual é a primeira. A primeira é para ir. Diga comigo: ir. E vos designei, nomeei, pode ser essa aí. E vos nomeei para que faças. Então você é nomeado. Vamos chamar designado, nomeado. Qual é a nomeação? Qual é a designação que o Senhor nos dá? Diga comigo: mensageiros do Evangelho. Eu vos nomeei, vocês são mensageiros, vocês serão testemunhas desse Evangelho. Eu nomeei vocês. Essa nomeação, por exemplo, vamos pegar isso aqui e trazendo para os cargos públicos. A pessoa que está lá nomeada na função tal, entendeu o que é nomeação? Você está nomeado em quê? Entendeu? Entendeu, Clédson? Você está nomeado como mensageiro do Evangelho. A irmã Geninha está nomeada na assistência social, é isso? Trabalho? Pois é. A nomeação lá é essa? Isso. Então, se a nomeação é esta, então vocês têm que, por exemplo, vamos lá. Existe uma coisa chamada desvio de função. Sabe o que é, Rodrigo? Desvio de função: você ser nomeado para algo e atuar em outro diferente.
Desvio de função. Aqueles que de fato foram escolhidos por Jesus e não permanecer naquilo que ele foi nomeado, naquilo que ele foi designado, está em contradição com o Senhor, vai estar com Judas. E para estes também há lugar na igreja? É o que a Bíblia chama de joio. É o que a Bíblia diz, deixa crescer junto. Um dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Mas aquele que olhar para essa escolha com fé, meu irmão, pode ter certeza que sem fé é impossível agradar a Deus. Há muitas pessoas que olham para essa nomeação e querem agir de forma o quê? Legalista. Querem agir de forma como? Na imposição. E não vai. Você entende que foi nomeado por Jesus. Primeiro plano, essa nomeação foi para os 12. Os 12 agora, em oração, Paulo entendeu que ele foi mensageiro aos gentios, sim ou não? Sim. Paulo entendeu. Entendeu como? Como foi que Paulo entendeu, Rodrigo? Porque ele era mensageiro aos gentios? Orando, lendo a palavra, buscando intimidade com Deus. E ele então agora entende, o Senhor fala com ele, que ele foi designado para ele agora ir aos gentios. A pergunta é, olha lá, vos nomeei para que vades. A pergunta que você deve fazer: primeiro, você aceitou Jesus? Eu creio nessa nomeação. Eu sou nomeado mensageiro do Evangelho. Eu sou nomeado mensageiro de Cristo. Nós temos até uma organização no meio batista chamada Mensageiros de Cristo, Mensageiros do Reino. Então, queridos, você é um mensageiro? Amém. Primeiro ponto, você crê nisso? Que o Senhor então te escolheu para quê? Te nomeou para quê? Para ser mensageiro. Está muito claro para você? Ficou claro, Rafael? Se alguém te perguntar, aí você vai dizer, não, eu sou um levita. Aí eu perguntar, levitando de quê? É um termo que usa muito para músico evangélico hoje, né? Sem ler o contexto. É só uma brincadeira. Vamos lá. Você é nomeado, querido, primeiro ponto, para ser um mensageiro. Paulo entendeu que essa nomeação existia o quê? Algo específico. Paulo foi nomeado para ser mensageiro onde? Aos gentios. E você foi nomeado para ser mensageiro? Para que você foi nomeado mensageiro onde? Desculpa. Onde? Nós temos que perguntar. Por isso que relacionamento com Deus é algo muito interessante. Nós simplesmente aceitamos Jesus, temos uma carteirinha de membro de igreja e achamos que tudo está bem. Ei, não te discipularam direito. Você entendeu, Rafael e Bruno? Porque o verdadeiro discípulo, ele sabe onde ele vai atuar. Ele sabe o peixe que ele vai pescar. E se ele não sabe, ele vai buscar saber. Porque ele não tem uma missão em primeiro plano, ele tem uma submissão. A missão é de Deus, é mission dei. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira. Esse plano redentivo vem desde o Éden. Nós temos que parar com essa balela de que nós temos uma missão. Nós não temos uma missão, nós temos uma submissão. Porque o Jesus que eu leio na Bíblia diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias. Então ele está conosco, ele está à frente. Ele é o comandante, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. A igreja não pode perder essa perspectiva, que é ele quem manda, é ele quem governa, é ele quem direciona, é ele quem dá pitaco, se ele quiser, desculpa o termo de pitaco, ele dá quando ele quer. Ele manda, ele é Senhor. No Antigo Testamento, o povo de Deus, quando estava no deserto, existia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, porque o povo estava sob o comando de Deus. E nós, como igreja, devemos estar sob o comando do Senhor. Ou nós agimos assim, ou nós iremos perecer.
Perecer como? Na tristeza, infrutíferos. Por isso precisamos orar: Senhor, onde o Senhor quer que eu semeie a semente? Senhor, a quem o Senhor quer que eu pregue? Sim, Senhor. A quem o Senhor quer que eu discipule? Porque tem um texto que diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Mas nós não pedimos, com raras exceções. Nós queremos fazer na força do nosso intelecto, queremos fazer na força da nossa religiosidade, e nós precisamos orar. Senhor, como dizia o missionário, não me lembro o nome, dá-me um filho, senão eu morro. Se nós não orarmos e pedimos, mas se você orar todos os dias: Senhor, me dá um filho espiritual, Senhor, me dá um discípulo, me mostra, me direciona, pode ter certeza, porque Jesus passou a noite em oração, e tão somente depois é que Ele vai fazer a escolha. Jesus é o nosso modelo, e se nós caminharmos segundo o modelo de Jesus, meu querido, mas a igreja não foi assim. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Paulo queria ir para uma região, mas ele estava sendo impedido por Deus. E à noite ele tem um sonho, naquele sonho diz assim: passe a Macedônia e ajuda-nos. Mas isso aconteceu só com os apóstolos, não acontece com a gente hoje. Querido, eu desafio você que se diz batista, que crê na palavra de Deus. Está escrito na nossa declaração de princípio, está lá escrito que nós somos um povo guiado pelo Espírito Santo. Como nós oramos para que o Senhor nos guie, muitas vezes esse guiar vai ser de forma intuitiva, esse guiar pode ser de forma dinâmica, mas esse guiar também pode ser através de um sonho, pode ser através de uma visão. Nós precisamos orar, falar com Ele, nos colocar em submissão. Rogai, pois, ao Senhor da seara, quem vive, ceifeiros para a sua seara. Mas tem uma outra oração: pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me. Então nós devemos pedir: Senhor, queremos esse bairro aqui, Senhor. A palavra nações aqui também pode ser traduzida por etnia, ou seja, famílias. Família. Nós podemos pedir aqui a nossa região, nosso bairro. Nós podemos pedir o Dorothy ali para Jesus: Senhor, nos dá o Dorothy, Senhor. Pode ter certeza que quando nós orarmos e nós consagrarmos e começarmos a fazer sim caminhada de oração no nosso bairro, por que não? O pai do Russell Shedd fez uma campanha de oração na sua região. Ele pregava na Bolívia, pregava e ninguém se convertia. E Deus deu para ele uma estratégia maluca, e ele contava. O Shedd já partiu também, está com o Senhor. Russell Shedd contava esse testemunho, e algumas pessoas ficavam admiradas, pensavam: ele mesmo. Sim, Senhor. Deus orientou o pai do Russell Shedd a pregar uma estaca, e ele em cada, primeiro foi orando, jejuando, foi lá, ficou estaca no canto. Orou, jejuou, consagrou aquela região ao Senhor, foi lá no outro canto do Senhor, põe lá uma árvore. Não me lembro muito bem agora, mas parece que ele estava baseado naquele texto de colocar a planta dos seus pés, e também baseado naquele texto sobre amarrar o valente. E ele vai lá nos 4 cantos ali, ele ora, e o Senhor fala ao coração dele claramente: volte a pregar. E ele volta a pregar, e as almas começam a se converter. Por que Deus faz isso? Para que a glória não seja sua, para que nós não nos desobedecemos, para que nós não nos desobedeçamos. Se nós fizermos isso, querido, nós vamos estar de acordo com o diabo lá, que quer estar igual a Deus. Precisamos estar em oração. Por que a igreja primitiva, ela crescia e se multiplicava? Porque ela estava em conjunto, em oração. Ela não estava baseada em eventos. Uma igreja que é dirigida, por exemplo, por eventos, é uma igreja que está fadada ao fracasso. Uma igreja que é dirigida por programas é uma igreja fadada ao fracasso. Mas a igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Isso acontece quando é uma igreja que medita na palavra e uma igreja que está em oração.
Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não há como fazer diferente, não há receitinha nova. Só que querem colocar receitinha nova, isso não vai acontecer, porque Deus não muda. Há um princípio divino, há um princípio bíblico, que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele não vai mudar para te agradar, não vai mudar para agradar a mim, não vai mudar para agradar ministério nenhum. Por isso a igreja precisa estar em oração, joelho dobrado. Porque senão os pastores vão ficar estafados, líderes de ministérios ficarão estafados, pessoas começam a se suicidar no ministério, sabe por quê? Porque querem tomar o lugar de Deus, e Deus não dá a sua glória para ninguém. No Antigo Testamento, um homem quis tomar para si a glória, foi comer capim, foi pastar. É isso que tem acontecido com muitos pastores e muitos líderes de ministério, hoje estão pastando. Sabe por quê? Porque deixou de lado a vida de oração congregacional, não apenas individual. Quando nós deixamos a nossa vida de oração congregacional, significa que nós deixamos de ser igreja. Igreja é corpo. Eu não estou inventando isso. É só ler Atos capítulo 2. A igreja primitiva estava em constante oração e ela orava em conjunto. Juntou. Ah, pastor, mas hoje mudou. Deus não vai mudar para te agradar, nem a mim, nem você, e ninguém mais. O problema do século 21, o ativismo, não vai fazer Deus mudar. E aí, nós vamos trabalhar com os princípios, e vocês sabem que eu trabalho na acróstico, vamos lá. Nós precisamos dar fruto. Ele designou para ir, sim ou não? E esse ir tem que ser na direção dele. Não é ir à torta e à direita, não é ir desinvestado. É ir na direção dele. Tem um texto escrito: se vocês são guiados pelo Espírito Santo, então vocês são filhos de Deus. Está na Bíblia. Se nós não somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de quem? De Belial. Tu levanta o nariz e vai para onde quer. Mas os filhos de Deus dizem assim: Senhor, é para ir, é para não ir. Até por uma viagem em outra cidade, o texto coloca assim. Então, meus queridos, é para pregar? É. É mandamento? É. Prega a tempo e fora de tempo? Correto. Mas eu pergunto: onde o Senhor está direcionando você? Qual família? Os designei para que vades, então vai. Né? E deis fruto. Nós não fomos chamados para fazer algumas coisas que estão acontecendo. Desde a época da igreja primitiva também tinha isso. Nós fomos designados para dar fruto. Diga comigo: fruto. E aí? Manga, vai, qual o fruto da manga? Uma mangueira, dá o que, gente? Manga. Entendeu? Aí você tem aqui, parece uma comparação besta, pergunta de criança. Você quer ver? Vou ensinar um pé de cavalo aqui agora, quer ver? Então aqui um pé de manga, sim ou não? Aí um pé de manga está aqui, produziu outro pé de manga. É assim que acontece? Não. A mangueira vai dar fruto, esse fruto chama manga. Ela produziu, aquele fruto, vai acontecer o que com ele? Ele amadurece e ele cai. Quando ele cai, aquela mangueira já não tem mais poder sobre aquele fruto, aquela semente, sim ou não? Sim. Aquela semente agora, aquela manga, pode ser que um passarinho pegue aquela semente e carregue para um lugar e aquilo, ou alguém pode enterrar aquilo ali. O que vai acontecer agora? Vai morrer. Porque está escrito: se a semente cair no solo não morrer, ficará ela só. Há alguns frutos que nós damos, ou fruto que nós damos, que vai o quê? Morrer.
não vai perpetuar, perdão, mas alguns vão morrer. E quando ele morre, significa que ele está dentro da terra. Ele agora vai germinar, vai eclodir, é o termo, né? E ali vai nascer uma nova mangueira. Aí, essa mangueira aqui não tem mais nenhum poder sobre aquela outra que está nascendo. Aí eu pergunto, como que nós vamos dar fruto? E agora vamos para o terceiro passo, fruto que permanece. E eu vi vocês, tem água por aí para beber? Fruto, Renata, fruto que permanece. Vamos lá, primeiro ponto. Diga. Fruto que permanece. Para a gente encerrar. Muitas vezes dá um fruto que não permanece. Lembra que eu comparei? Eu disse, olha, Jesus foi, os discípulos ficaram. Os apóstolos foram, os discípulos dos apóstolos ficaram. Continuaram, certo? Não foi indo, foi indo. Há pessoas que dizem, se eu sair desse ministério, ele morre. Eu disse, eita, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para edificar o ministério. E quando você sair, ele continua. Ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos trabalhar o acróstico fruto? O que você precisa para que o seu fruto permaneça, perpetue? Primeiro, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na minha Bíblia, na sua Bíblia está escrito: e aquilo que não é feito por fé é pecado. Ou seja, você faz na confiança no seu intelecto, você faz na confiança no seu preparo. Ok, querido, você pode estudar, pode se preparar, mas a obra de Deus só é feita se você exercitar a fé. E essa fé, para que o fruto permaneça, a Bíblia tem um pré-requisito, guarda isso no seu coração. Essa fé tem que ser como um grão de mostarda. Significa que não aceita enxerto, tem que ser uma fé genuína, tem que ser uma fé talhada pela palavra de Deus, ou seja, segundo os ensinos de Jesus. Não é uma fé segundo os homens, mas é uma fé gerada pela palavra, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Há pessoas por aí que dizem que tem fé, mas não é fé. Não é a fé gerada pela palavra, é uma fé na fé. Eu nem sei se podemos chamar isso de fé. Então eu fui fazendo aqui ligação texto com texto, para que a gente entenda, a sua fé tem que ser como grão de mostarda, não aceita enxerto. É uma fé única e exclusiva que vem da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Há muitas pessoas com politicagem na igreja, querendo colocar pessoas que eles querem, mas Jesus escolheu depois que foi para a oração. Cadê a igreja de joelho no chão para escolher pastores? Cadê a igreja de joelho no chão para escolher obreiros na igreja? Cadê a igreja de joelho no chão para que Deus levante e envie missionários? É isso, querido. Hoje se escolhe fulano porque nós caímos no filho do fulano, nós caímos no nepotismo gospel, ou na base da amizade. Isso está errado. Isso vai trazer consequências desastrosas. O fruto não vai permanecer, não vai perpetuar. Então é necessário que seja fé. Segundo, renúncia, ou seja, o grão tem que cair na terra e tem que morrer. Esse fruto, você precisa gerar esse fruto para que ele permaneça. É necessário que haja o quê? A morte. Enquanto o fruto está grudado na mangueira, não há a frutificação. Tem gente que o fruto está maduro, sabe o que ele faz? Igual os egoístas que tem por aí, para não dar a manga para os outros, ele vai lá, amarra um saquinho no pé de manga e amarra nesse frutado. Vai apodrecer lá em cima, mas não vai perpetuar. É necessário cair ao chão, deixar que o fluxo
multiplicador continue. Há pessoas que querem fazer discípulo para si, coloca a pessoa debaixo do braço, mantém a pessoa ali e ele fica discípulo dele para o resto da vida. Como papai e mamãe que cria filhinho dentro de casa, sustentado, parecendo teudo e manteúdo. Tem que ensinar, tem que liberar, tem que haver essa renúncia. Jesus falou: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, depois vem e siga-me. Se não houver renúncia, o fruto não permanece. Há pastores que começam numa igreja e Deus fala assim: levanta, levanta a poeira, vai para lá, minha igreja sua. É necessário que haja unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É necessário que haja unidade do Espírito pelo vínculo da paz para que o fruto permaneça. Se não houver a unidade do Espírito, não houver essa comunicação, essa oração diária ali sendo guiada por Ele. A Bíblia que eu leio diz assim: o Espírito diz às igrejas. Diga comigo: o Espírito diz às igrejas. O texto não diz que ele dizia, mas que diz. Diz que diz. Eu sei que existe muita gente por aí com as Revelation que só está dando desinteria das igrejas, ali é problema, mas a igreja tem que julgar as travessias. A igreja precisa julgar. Não aceito ser julgado. Isso nunca foi profeta de Deus, nunca. Se existe um direcionar de Deus na igreja, devemos julgar, passar pelo crivo da palavra. A igreja está em oração, somos comunidade, somos povo batista. Aqui não tem ungidão. Então, meus queridos, é necessário que haja unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não tem que ser crente mordendo na orelha do outro, é vínculo da paz. Deus não é Deus de confusão. É necessário que haja uma transformação diária e contínua. Como que eu vou ser direcionado pelo Senhor se há 30 anos atrás eu continuo sendo o mesmo? Nós precisamos buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus. O mesmo conhecimento que o crente tinha 10 anos atrás, é o mesmo conhecimento que tem de Deus hoje. Ei, parou no tempo e no espaço, está errado. Ele vira saudosista, já fui bom nisso. Ué, e daí? Está frutificando? O fruto está permanecendo? Não. Sabe por quê? Porque está baseado em glórias do passado. Nós temos que continuar. Eu não fico olhando para essa questão de parar. Eu olho para dizer: olha, para mim mesmo eu digo, Deus continua fazendo e operando com o mesmo poder e graça. Continue. Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche. Devemos marchar, tem que ter uma transformação diária e contínua. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Aí nós levamos no sentido legalista e achamos agora: não, minha mente mundana, agora tem uma mente de crente. Essa é só a primeira mudança, vem com o restante agora. Há muitas coisas que nós precisamos transformar e ser transformados. Essa transformação é diária e contínua, nunca para. É como as correntes do rio. Há uma renovação constante. É necessária obediência irrestrita. Aí o fruto permanece. Obedeçamos a palavra do Senhor. Doa a quem doer. Primeiramente a nós, porque quando obedecemos, a nossa carne grita. Quando nós obedecemos, a nossa carne geme e tem que obedecer. Paulo disse: esmurro o meu corpo, para quando vier pregar aos outros, eu não venha ser reprovado. Falhou, volte, conserte, busque se alinhar com o Senhor de novo. Porque o diabo vai levantar, alguém vai te acusar: mas você errou. Você vai dizer: eu errei, mas eu consertei e vou alinhar com o Senhor. Porque está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, fez um advogado constituído por vós, que é Cristo Jesus. Os legalistas que dizem: aí ó, errou, agora vai para o lixo. Não é para o lixo, não, vai para a reciclagem. Lixo, diga comigo: lixo. Até o lixo se recicla. E no entanto, há igrejas que dizem: ó, pecou, agora lascou, não tem mais jeito. Quem disse isso?
Eu, hein? Vamos lá, querido, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Você foi escolhido, você foi nomeado, você foi designado para ir, dar fruto fruto que permaneça. Vamos ficar de pé e vamos orar. E se você estiver alinhado com isso daí, a certeza é que a sua oração vai ser atendida. Está escrito aí. Para que tudo que pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Sabe porque muitas vezes nossos pedidos como igreja e nosso pedido individual não está sendo atendido? Porque a parte que está lá em cima é conjunto. Nós muitas vezes não estamos cumprindo como igreja. Que Deus abençoe você e a mim. Cubra a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. O Senhor falou meu coração, o coração desta igreja. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, a viver, a praticar, não de forma legalista, mas de forma que agrade ao Senhor. Que possamos viver uma vida pela fé. Porque a Tua graça é alcançada, é conectada pela fé. E essa fé é gerada pela Tua palavra. Quando, Pai, eu aceitei Cristo, é porque a palavra foi pregada a mim. Não foi eu que fui até a palavra, não foi eu que busquei o Senhor. Mas quando essa palavra chegou, ela gerou fé em mim. Obrigado, Pai. Eu creio nessa palavra e venho pedir pelos meus irmãos e por aqueles que nos acompanham nas redes sociais, para que nós estejamos alinhados a esta palavra, em submissão ao Senhor. Que em nós não haja nenhuma soberba, que em nossos corações não haja a autossuficiência, mas que haja dependência do Senhor, direção do Senhor. Que Teu Espírito Santo nos direcione em tudo, como cristãos, como membros do corpo de Cristo e como corpo de Cristo na terra. É a minha oração com gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nos perdoe, Pai, onde nós agimos por conta própria. Nos perdoe onde nós quisemos fazer carreira solo. Nos perdoe, Pai, e nos ajuda a estar nesta dependência como membros e como corpo de Cristo. Em nome de Jesus é a minha oração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Domingo, nosso culto aqui, às 19 horas. Amém? Vamos em paz. Deus abençoe você que nos acompanhou através das redes sociais. Domingo estamos aqui de volta para a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.